Mordomia, um ato de fidelidade. Quando nós falamos a respeito de mordomia, logo na mente de alguns vem o sentido popular do termo. E quando nós vamos para o dicionário, ali nós encontramos um significado que é aquele significado mais comum para a maioria das pessoas. Você vai para o dicionário, você coloca mordomia, o termo, a palavrinha mordomia, e lá vem a resposta. Mordomia é regalia ou privilégio obtido sem trabalho e também sem esforço. Esse é o sentido popular de mordomia. É isso que a maioria das pessoas entendem quando nós apresentamos esse termo. Mordomia é privilégio, é regalia, é você poder ficar sem fazer nada. Não sei se alguém já disse para você em algum momento, naquele período de férias, onde você estava fazendo nada, e alguém disse para você assim: você está na mordomia aí, só na mordomia, sem fazer nada. Pois é, esse é o sentido popular do termo mordomia. Mas nessa manhã eu quero ampliar um pouquinho o conceito desse termo, trazendo para a Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito dessa questão. E eu quero me deter aqui nessa manhã em um dos elementos que compõem a mordomia. E digo para vocês, nos dias de hoje não é muito fácil falar a respeito disso, porque muitas pessoas têm distorcido o real sentido desse elemento que eu quero destacar aqui nessa manhã, que faz parte da mordomia cristã. Muitas vezes se deixa para o pastor falar, Porque os irmãos, membros, anciãos, às vezes ficam receosos, porque no contexto em que nós vivemos se apresenta, tanto na televisão como também nos cultos presenciais, em alguns lugares, uma ideia distorcida, falando a respeito de prosperidade, falando a respeito do dinheiro como algo que você pode receber da parte de Deus como resultado de sua fé, de sua fidelidade, de sua firmeza. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouquinho com você aqui nessa manhã. Então, neste sermão nós vamos estudar acerca de uma das colunas da vida cristã em nosso compromisso com Deus. E aqui nós encontramos um conceito de mordomia que eu particularmente gosto bastante. Esse conceito diz que mordomia cristã é o estilo de vida da pessoa que aceita o quê? O senhorio de Cristo, andando em parceria com Deus e agindo como seu agente para administrar seus negócios na terra. Eu gosto muito desse conceito porque ele é amplo. Aqui nós entendemos que mordomia cristã tem a ver com o estilo de vida, ou seja, com a maneira que eu vivo enquanto caminho aqui nesse mundo, enquanto vivo a minha vida aqui nesse mundo. Tem a ver com uma parceria que eu estabeleço com Deus, tem a ver com o administrar aquilo que não me pertence, pertence ao Senhor, e eu agora sou escolhido por Ele para ser um agente administrador, com a sabedoria que vem do céu, com a sabedoria que vem de Deus. Agora, como mordomo do Senhor, eu tenho condições de administrar tudo aquilo que Ele coloca à minha disposição. E esse é um elemento que eu destaco aqui logo em minhas primeiras palavras. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Muitas vezes, assim como já mencionei em alguns momentos aqui desse púlpito, algumas pessoas acabam colocando o eu em primeiro lugar, e aqui nós encontramos um grande pecado. Deus é soberano, Ele vem primeiro, Ele é o doador, Ele é que nos concede tudo aquilo que nós temos hoje a oportunidade de ter, e Ele nos dá para que nós possamos ser felizes, usando tudo aquilo que temos com sabedoria, não sabedoria humana, não uma sabedoria que leva em consideração apenas o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, porque aqui nós encontramos um grande perigo. Se nos deixarmos levar por aquilo que temos dentro do coração, o nosso coração é enganoso. Há um grande perigo,
Por isso precisamos buscar sabedoria em Deus para, de fato, podermos ser parceiros do Senhor, administradores dos seus negócios na terra. Muito bem, na Bíblia existem dois lados da mordomia cristã. Dois lados. O primeiro tem a ver com o mestre. E em seguida vem então o servo. Apenas ratificando aquilo que já disse para vocês. Primeiro vem o Criador. Depois, a criatura. Primeiro nós temos o dono, depois nós temos o administrador. Primeiro nós temos o doador, depois o recebedor. Nós precisamos entender que nós só temos algo, só possuímos alguma coisa, porque Deus, em primeiro lugar, nos concedeu. Ele nos deu força, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu capacidades para que nós possamos hoje desfrutar daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Primeiro vem o doador, depois o recebedor. Primeiro nós temos o Redentor, depois então temos o recipiente da graça de Deus. E nessas palavras nós encontramos aqui aquela ideia que é muito clara dentro do contexto bíblico, né? A ideia de que nós precisamos colocar Deus aonde? Em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam agora acrescentadas. Isso é básico, é básico na nossa compreensão, ou para a nossa compreensão do real sentido da mordomia cristã. Existem duas visões sobre mordomia cristã. Quem sabe você aqui nessa manhã pode se encaixar em uma delas. Acredito que a grande maioria, se não todos, se encaixam aqui na visão ampla. Mas quando nós analisamos de uma maneira geral, nós percebemos que existem duas visões a respeito da mordomia cristã. A estreita e a ampla. Na visão estreita se enfatiza o quê? O dinheiro, as posses, os recursos, aquilo que o dinheiro pode comprar. Essa é a visão estreita. Na visão ampla se enfatiza o quê? O senhorio de Cristo, a soberania de Deus, Ele como sendo o que nos concede todas as condições para que possamos ter. Na visão estreita, põe-se o foco sobre o membro da igreja. Na visão ampla, o foco está em Deus como soberano. Enfatiza-se comportamentos na visão estreita. Na visão ampla se enfatiza os valores do reino. Na visão estreita se enfatiza o bolso, a carteira, os recursos que você tem. Na visão ampla se enfatiza o coração. Na visão estreita se enfatiza os programas. Na visão ampla se enfatiza o estilo de vida. Perceba que na visão estreita nós percebemos que aqui se encaixa perfeitamente aquilo que muitos têm ensinado por aí como sendo a teologia da prosperidade. O foco está no dinheiro, o foco está no membro da igreja, naquilo que ele pode proporcionar, pode oferecer à igreja. O foco está no comportamento, no ato de dar, no ato de doar. O foco da teologia da prosperidade está no bolso, está na carteira, aonde se enfatiza os programas, os grandes encontros, aonde grandes multidões são convidadas para estar presente, para que agora possam doar, possam em um ato de fé, entre aspas, abrir o coração e mostrar a sua liberalidade, e mostrar que tem fé, dando tudo aquilo que tem, porque com certeza Deus vai conceder o dobro, o dobro. Na visão estreita nós destacamos a teologia da prosperidade, e digo para você, essa não é, apesar de ter no conceito teórico a ideia de teologia, esta não é a teologia bíblica que nós conhecemos, registrada pelos profetas, inspirada por Deus no texto sagrado. Quando nós vamos para a Bíblia, aqui nós destacamos a visão ampla, como sendo a mordomia cristã que a Bíblia apresenta. É um conceito onde se enfatiza o senhorio de Cristo. Perceba que não é o recurso que está em primeiro lugar. O foco está na soberania de Deus.
Os valores do reino do céu é que são enfatizados na visão ampla, na verdadeira teologia da mordomia cristã apresentada pela Bíblia Sagrada. Nesse conceito se enfatiza o estilo de vida, ou seja, a maneira que eu vivo aqui nesse mundo, demonstra se de fato eu quero ou não, um dia, dentro de muito pouco tempo, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ser também um habitante do reino celestial. Na verdade, o nosso desafio, irmãos, é que o nosso coração ele seja movido da visão estreita para a visão ampla. Todos nós precisamos ter um relacionamento de coração com Jesus para que os seus valores sejam transformados pelo poder de Deus, ou para que os nossos valores sejam de fato transformados pelo poder de Deus. E aqui eu destaco a ideia de relacionamento, né? Eu gosto muito desse termo, e esse é um dos termos que nós destacamos, né, dos 3, que são a ênfase da Igreja Adventista: comunhão, relacionamento e missão. Porque o relacionamento tem a ver com intimidade, tem a ver com o ato de estreitar o relacionamento, a proximidade, de estar mais junto, mais próximo. E digo para você que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais claro se torna para cada um de nós os planos que Ele tem na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus, mais fácil fica para cada um de nós compreender a grandiosidade de tudo aquilo que Ele tem reservado para a gente, tanto aqui nesse mundo como também na eternidade. É como se nós estivéssemos agora conectados, assim como uma televisão, como um aparelho de som é conectado na tomada, e por isso agora tem energia para funcionar. Da mesma forma somos nós em relação ao Senhor. Precisamos estar conectados, nos relacionando com Ele diariamente. Assim, o nosso coração será sensibilizado pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender de fato quais são os planos que Ele tem para nós. Eu quero destacar aqui, nesse momento, esse item que faz parte do processo de mordomia cristã, segundo aquilo que a Bíblia diz. Assim como mencionei, pelo fato de alguns terem na mente e no coração o conceito popular de mordomia, quando nós falamos a respeito desse item, algumas pessoas logo já desenvolvem uma visão um pouquinho negativa do sermão, né? E vai falar de dinheiro. Eu disse para vocês que no conceito bíblico de mordomia cristã, a questão não é o recurso, não é o dinheiro. Mas eu quero destacar esse item aqui nesse momento para que vocês vejam que de fato não é isso que a Bíblia fala a respeito desse elemento. Por que será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o dízimo entre as suas crenças fundamentais? Por que nós precisamos falar a respeito desse item? Por 2 razões. A primeira delas é que na Bíblia nós encontramos a ideia de dizimar como uma norma vigente para a vida cristã. Então perceba que nós estamos extraindo algo da Bíblia, da Palavra de Deus. O segundo ponto é porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Ou seja, se esse é um elemento que a Bíblia apresenta, nós precisamos compreendê-lo. E por que nós procuramos ensinar o que de fato a Bíblia fala sobre isso? Porque assim como já disse para vocês, muita gente por aí tem ensinado da forma errada. E se nós não aprendermos da forma certa, corremos o grande risco de sermos influenciados pela maneira errada. Pela maneira errada de colocarmos em prática o ato de dizimar e o motivo pelo qual nós dizimamos. É por isso que nós precisamos então destacar aqui esse item. Quando nós devolvemos o dízimo, nós reconhecemos, e aqui eu apresento para vocês alguns conceitos importantes a respeito dessa temática. Nós reconhecemos que Deus é de fato o Criador. É uma demonstração tangível, palpável e factual de dizer assim, meu Pai e Criador, eu te agradeço por ter me criado e por estar me mantendo. Meu Senhor e Salvador, trago a Ti o quê? A minha oferta, porque Tu és digno e desde a eternidade deve ser
adorado. Perceba que dizimar e ofertar tem a ver com uma palavrinha que é muito conhecida, mas que às vezes não é muito compreendida por parte de alguns. A palavra gratidão. Nós devolvemos o dízimo como um ato de gratidão. Gratidão por quê? Por tudo aquilo que Deus fez. É o reconhecimento do Senhor, de Deus como sendo o nosso Criador, o nosso Salvador. Porque Ele é digno, o texto aqui diz, né? E desde a eternidade deve ser o quê? Deve ser adorado. Então perceba que o ato de dizimar tem a ver também com adoração. A Bíblia ela é enfática e taxativa ao afirmar a verdade que eu acabei de destacar aqui para vocês. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, 1 Crônicas 29:14 diz assim: porque tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Então perceba que o ato de dizimar não tem a ver com o pagar ou o dar, assim como eu vou destacar daqui um pouquinho, mas tem a ver com o ato de devolver. Devolver o quê? O que já era de Deus, o que sempre foi do Senhor, mas que assim como o conceito que nós aprendemos aqui nessa manhã, de mordomia, conforme a Bíblia nos apresenta, tem a ver com a minha atitude como um administrador, como alguém que agora é beneficiado por poder usufruir, desfrutar das bênçãos de Deus, daquilo que Ele nos concede, mas que é dele. Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Toda a boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. E Deus não muda. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conseguimos, tudo aquilo que podemos hoje desfrutar no nosso dia a dia, precisamos entender, vem de Deus. Dízimo não é devolução das bênçãos de Deus. Nós não pagamos dízimos, isso não pertence a nós, apenas devolvemos daquilo que são bênçãos de Deus, daquilo que Ele já nos tem abençoado, daquilo que Ele já nos tem dado. E eu quero aqui nesse momento destacar alguns pontos, apenas para exemplificar e aprofundar um pouquinho a ideia do ato de dizimar, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Existem algumas instituições consideradas sagradas, que são apresentadas através da palavra de Deus. E todas elas têm as suas funções. Eu quero destacar algumas aqui para vocês, para que nós possamos fazer um comparativo aqui nessa manhã. Eu destaco o casamento. Nós estamos aí no mês dos namorados. Daqui um pouquinho, né, Clésio, Denise, teremos aí o jantar dos namorados. O casamento é algo lindo, magnífico que Deus criou. E Deus criou para que o ser humano possa ser feliz, para que possa ser completo. Uma instituição sagrada que se destinaria à multiplicação da raça humana para a felicidade do homem e da mulher, ok? O casamento foi instituído por Deus para que o homem e a mulher possam ser felizes, possam desenvolver a sua caminhada juntos, sendo felizes, completando um ao outro. Um completa o outro, por isso que um é homem e o outro é mulher. É uma instituição que Deus criou. Nós temos também o sábado, né? O sábado ele foi estabelecido com a função sagrada de lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Semanalmente, se deveria comemorar em adoração, reverência na presença do Supremo Criador. O sábado é um presente de Deus. Semanalmente, eu e você temos a oportunidade de pararmos e de lembrarmos quem de fato é Deus. Eu gosto muito de um exemplo que é dado quando se fala a respeito do sábado. Imagine a prefeita aqui de Taquara agora construindo uma praça.
Ela cria aquela praça com os seus engenheiros, ela ali agora planeja, ela executa aquela praça. Os bancos, as árvores, tudo muito bonito. E agora, no centro da praça, ela coloca uma placa. Aquela placa bonita, de bronze. E ali, naquela placa, está escrito, praça inaugurada no dia tal. Nesse dia, estavam presentes a prefeita, os vereadores, o presidente da Câmara. Não é assim? As placas que identificam a inauguração de algum ambiente. Pois é. Deus, quando criou tudo aquilo que hoje nós conhecemos, Ele ali colocou uma placa. O sábado é a placa de Deus. Quando nós olhamos para a placa, nós lembramos quem criou, quem planejou, quem executou. Assim é o sábado. É um presente de Deus para que eu e você, semanalmente, tenhamos a oportunidade de lembrar de Deus como sendo aquele que nos criou, que nos concedeu tudo aquilo que hoje nós temos, para que possamos desfrutar. E digo para você, mesmo depois de centenas e centenas de anos de pecado, ainda assim nós conseguimos ver na criação de Deus, né, a beleza. Principalmente em lugares de interior, né? Nós olhamos para a natureza e vemos a mão de Deus, a beleza da criação divina. No sábado nós lembramos que Ele é o Criador, foi o Criador de todas as coisas desde o princípio. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, ali nós encontramos o sistema sacrificial. Ele foi instituído logo depois da queda de Adão e Eva, como uma cerimônia sagrada para mostrar a malignidade do pecado e apontar para uma solução definitiva em Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, João diz ali no capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cordeirinho era sacrificado, logo a mente do pecador era direcionada para o Messias, que um dia viria. E assim como aquele cordeiro agora estava sendo sacrificado, morreria no lugar do pecador, no nosso lugar. Sabe, gente, eu gosto muito da maneira que Deus conduz todas as coisas através da Bíblia Sagrada, as histórias, os eventos. Deus aqui, e já que nós estamos em um ambiente educacional, Deus aqui se apresenta como um grande pedagogo. Vocês concordam comigo? Um grande professor. Através de símbolos, através de imagens, Deus ensina. E a gente sabe que quando nós estamos aprendendo ali em alguma aula, né, o professor apresenta, se o professor além da fala também apresentar a imagem, parece que fica mais fácil a gente compreender, né? Deus aqui, Ele se apresenta como um grande professor, um grande pedagogo. Ele nos ensina, Ele utiliza símbolos, Ele utiliza modelos, imagens, exemplos para nos ensinar. O sistema sacrificial é o plano da salvação através de um desenho, através de um ato que poderia ser agora visualizado. E interessante que Deus, Ele fala de acordo com a maneira que o ser humano entende, compreende. Aqui nós vemos a misericórdia do Senhor, né? Sabe que o povo hebreu no passado desenvolvia o raciocínio, o pensamento era um pouquinho diferente do nosso nos dias de hoje. A mente ocidentalizada. Sabe que naquela época, muitas vezes para que se pudesse crer, entender e aceitar alguma coisa, era necessário o quê? O visual. Na Bíblia nós temos aí um que se destaca em relação a isso, o tal do Tomé. Precisa ver para crer. Mas na mente hebraica, essa era uma ideia muito comum. Não se entendia muito bem a ideia do abstrato. Hoje nós conseguimos conviver com o abstrato, né? Para eles, o concreto deveria ser apresentado, ou seja, eu preciso ouvir e preciso ver. Essa era a mentalidade hebraica. Interessante que Deus age exatamente de acordo com aquilo que era necessário para que eles entendessem o plano da salvação. Deus desenha
Deus ele diz assim, olha, pega o cordeirinho. Esse cordeiro representa o quê? Representa Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. E ele tira como? Morrendo. Por isso agora sacrifica. Um dia o Filho de Deus virá. E assim como esse cordeirinho sem defeito, perceba os detalhes, é Deus ensinando o povo, sem defeito, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha defeito nenhum. Assim como esse cordeirinho agora está sendo sacrificado, imolado, o Cristo assim também o seria. Ele morreria no lugar do pecador. É por isso que o pecador confessava os seus pecados. E agora o cordeirinho então era sacrificado no lugar do pecador. Interessante, né? Deus aqui age como um grande professor, um grande mestre, ensinando o povo através de símbolos, através de imagens. Com o dízimo não é diferente, irmãos. O dízimo ele foi instituído para lembrar de Deus não apenas como Criador, mas também como aquele que mantém os seus filhos. O dízimo é um símbolo que Deus utiliza. Assim como o casamento é um símbolo da felicidade, é um símbolo da completude. Será que existe essa palavra? Se não existe, inventei aqui agora. É um símbolo onde os dois elementos se completam, é o todo. Assim como o sistema sacrificial é um símbolo, assim como o sábado é um símbolo, o dízimo se apresenta também como um símbolo, uma maneira didática que o grande professor, o supremo pedagogo, agora utiliza para ensinar o seu povo, para nos ajudar a deixarmos o egoísmo de lado, para não pensarmos apenas naquilo que o dinheiro pode comprar, apenas nas coisas aqui desse mundo, mas para que possamos desenvolver em nosso coração os valores do reino celestial, aonde a ferrugem e a prata não consomem. Perceba que esse elemento, ele se apresenta da mesma forma, como sendo um meio pelo qual Deus ensina o ser humano. A doutrina do dízimo, ela é ensinada em toda a Bíblia, de Apocalipse até, ou melhor, de Gênesis. Eu ia começar de trás para frente, né? Eu estou com a Bíblia hebraica na minha cabeça, de trás para frente, né, pastor Rafael? De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos aqui ensinos em relação à mordomia, conforme a Bíblia apresenta. Gênesis 14 fala a respeito do dízimo de Abraão. Gênesis 28, o dízimo de Jacó. Malaquias 3, esse é um capítulo muito conhecido de todos nós. Ali diz, trazei todos os dízimos. E ali amplia um pouquinho mais, né? Fala também a respeito das ofertas, a casa do Senhor. Mateus 23, ali nós vemos Jesus confirmando o dízimo. Paulo, em Hebreus, acreditamos que Paulo foi quem escreveu este livro. No capítulo 7, ali fala a respeito de Levi, recebendo, a tribo de Levi, recebendo e também devolvendo o dízimo. Nós encontramos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, menções ao dízimo. E se a Bíblia fala a respeito disso, é porque nós precisamos estudar e procurar compreendermos. Levíticos 27, 30, diz assim, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Eu gosto muito desse texto. Levíticos 27 é um texto que fala muito a respeito dessa temática. Estudando a palavrinha santo ou santas aqui, na Bíblia hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita originalmente em português nem em inglês. A Bíblia no Antigo Testamento nós encontramos hebraico e partes de aramaico, ou partes em aramaico. No Novo Testamento nós encontramos o grego, línguas diferentes da língua que hoje nós conhecemos. E às vezes é legal, é importante darmos uma viajadinha no texto bíblico e procurarmos as palavrinhas originais, o sentido que elas tinham lá dentro do contexto original.
E sabe que, analisando esse texto aqui ontem, eu encontrei algo muito interessante. Quando você vai para a Bíblia hebraica e você lê aqui a palavrinha santas, ali você encontra o mesmo termo que é encontrado quando se destaca o Santo dos Santos no santuário terrestre, o santuário que foi construído ali por Moisés, segundo a ordem de Deus. Ali nós sabemos que esse santuário foi dividido em duas partes: lugar santo, o primeiro compartimento, Santo dos Santos ou Santíssimo no segundo compartimento. Existiam alguns móveis no primeiro compartimento, o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso. No segundo compartimento, ali estava a arca da aliança, os dois querubins, a Shekinah, representando a presença de Deus, uma luz que pairava em cima da arca. Mas interessante que quando a Bíblia fala a respeito do lugar santíssimo, o santo dos santos, faz menção ali à presença de Deus. Era um lugar diferente. Tanto que apenas o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, entrava nesse lugar uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, no dia da purificação. Era um dia em que o povo se afligia diante de Deus. Era um dia de reflexão, o dia da purificação. O sumo sacerdote entrava agora no lugar santíssimo, santo dos santos. Não era um lugar para qualquer um, tanto que existia todo um ritual de purificação que o sumo sacerdote passava antes de adentrar nesse local. A Shekinah, aquela luz que pairava entre os dois anjos de ouro esculpidos, representava a plena presença do Senhor. Quando nós analisamos a nomenclatura desses dois espaços no texto hebraico, nós destacamos o primeiro compartimento, o lugar santo, com a palavrinha Kadosh. Até inclusive existem alguns clubes de desbravadores aí com esse nome, né? Kadosh. No segundo compartimento, nós temos uma outra nomenclatura. Kadosh, Kadashim, Santo dos Santos. Santo dos Santos. Era um local diferente. Proximidade do Senhor, a presença de Deus. Ali era um lugar santo ao extremo, poderíamos dizer assim. Interessante que esse texto aqui de Levíticos, quando Moisés escreve, lá no texto original, a palavra santo está escrito Kadosh Kadashim. Interessante, né? Porque em outros lugares nós encontramos apenas Kadosh, santo, no Antigo Testamento, santo. Isso é santo, aquilo é santo. Mas aqui, quando fala a respeito do dízimo, o termo que é utilizado é o termo Kadosh Kadashim. É só você, hoje a internet está aí para nos ajudar, né? É só você consultar lá, é exatamente esse o termo que você vai encontrar. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu reflito um pouquinho a respeito da grandiosidade do tema, porque se Moisés escreve Santo dos Santos ou Santíssimo, é porque de fato ele estava querendo alertar para esse item, como sendo um item que merece muita atenção. Santo dos Santos. É como se Deus, através de Moisés, dissesse aqui para mim e para você assim: olha, os dízimos são santíssimos. Santíssimos. É algo que precisa, sim, de uma atenção especial. O Senhor define o dízimo, e com isso já parto para o final do meu sermão, como sendo santo. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Ellen White fala sobre isso no livro Eventos Finais, na página 78. Ele especificou dízimos e ofertas como a medida de nossa obrigação e deseja que demos regular e também sistematicamente. Aqui nós encontramos porções inspiradas por Deus, parafraseando aquilo que nós entendemos dentro do conteúdo bíblico que fala a respeito dessa temática. E aqui, fazendo uma união, né,
dos dois símbolos, nós percebemos que sábado e dízimo são santos. Muitas vezes nós falamos do santo sábado, né? Feliz sábado, nesse santo sábado estamos na presença de Deus, né? Da mesma forma o dízimo, ele é apresentado como sendo santo. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. De igual maneira, o dízimo de nossas rendas, santo é ao Senhor. Eu não consigo ver aqui Deus dizendo que algo é menos importante do que o outro algo, né? Se é assim que eu posso formular aqui essa frase. Ele destaca que é importante. Ele destaca que são elementos que devem ser observados. Aqui Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia Cristã, ela iguala o dízimo com o sábado santo. Quando nós vamos para esse termo santo, agora partindo para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós ali utilizamos no original a língua grega, nós encontramos a palavrinha hagios. Palavra forte, né? Hagios. E hagios significa separado. Sabe quando Paulo se dirige ao povo dizendo assim: vocês santos de Corinto, quando ele escreve aos romanos, ele destaca logo na introdução aos santos que pertencem a essa igreja. A ideia de santidade aqui não tem a ver com a ausência de pecado, não, tá? Tem a ver com separação. Porque até mesmo Paulo disse que ele ainda não havia alcançado, né? Mas seguia rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Santo significa separado, ou seja, aquilo que Deus nos pede é algo que pertence a Ele e por autoridade. E aqui não é autoridade pastoral não, viu? Não é a minha autoridade, mas é a soberania de Deus falando, falando que é de fato algo separado, santo, kadosh, kadashim, santo dos santos. Eu teria muitas coisas ainda para falar para vocês, mas infelizmente o tempo ele não permite. Mas hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós usamos o dízimo conforme a Bíblia de fato nos orienta. Os dízimos foram dados ali aos filhos de Levi. Números 18, 21 diz que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. O dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas, a tribo que fora preparada para o serviço do santuário. Patriarcas e Profetas, página 526. Existem orientações a respeito dessa temática, e são elas que nós devemos seguir. Perceba que aqui Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, e esse objetivo não tem a ver apenas com a plena felicidade e alegria na terra, no momento em que nós estaremos vivendo por aqui. Agora eu vou viver a mordomia, porque tenho todos os recursos necessários, não preciso mais nem trabalhar, vou desfrutar. Mas tem a ver com coisas eternas, com coisas do céu. Ponha de parte o dízimo como um fundo separado. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aqui nós temos alguns que se dedicam de forma integral a esse ministério, ao Evangelho. Nós temos ali o obreiro médico missionário, Ellen White diz, Medicina e Salvação, que dedique o seu tempo para tratamento dos doentes, sua obra é como de um ministro. Os professores de Bíblia, e aqui no colégio nós temos alguns, os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Conselho sobre educação. Quando todos forem fiéis em devolver a Deus o que o que a Ele pertence, em dízimos e ofertas, abrir-se-á o caminho para que o mundo ouça a mensagem para esse tempo. Então perceba que quando nós somos liberais, entendendo os planos de Deus em relação a essa questão, nós colaboramos para que o Evangelho eterno possa agora ser pregado em todos os lugares. É como se, mesmo não podendo estar, aquilo que Deus me dá,
Os meus recursos agora colaboram para que o Evangelho possa continuar sendo pregado em lugares longínquos. E eu quero partir então aqui para a conclusão desse tema. E quero ler um texto que já citei, que é muito conhecido de todos, apenas para reforçar aquilo que nós já sabemos. E aqui nós encontramos uma mensagem que vem em tom de ordem, da parte de Deus a mim e a você. Não é da parte da igreja, não. É da parte de Deus para mim e para você. É isso mesmo. É Malaquias 3:10. Ali o texto diz: tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus aqui não se limita, através de Malaquias, a falar de coisas terrenas. Mas eu percebo aqui que Deus, Ele também fala a respeito de coisas eternas. Aonde que está o nosso coração? Aonde ele estiver, ali também estará o nosso tesouro. Se nas coisas aqui desse mundo, achamos que por aqui está bom, quem sabe escolhemos permanecer por aqui. Nas coisas do céu, para podermos sonhar com as coisas que o céu pode proporcionar. Amigos e irmãos, e com essas palavras encerro. O dízimo na Bíblia, ou o ensinamento a respeito do dízimo, é um presente que Deus te dá, para que você entenda que as coisas que Ele tem reservado para nós são muito melhores do que tudo aquilo que o dinheiro pode comprar aqui nesse mundo. É um ensinamento. Na Bíblia nós encontramos muitas orientações, né? Muitas pessoas podem, quem sabe, confiar mais naquilo que o dinheiro pode comprar do que nas coisas que Deus pode nos conceder. É um grande perigo. Ai do homem que confia nos seus próprios recursos. Ai do homem que confia naquilo que o dinheiro pode comprar apenas. É um grande risco. Porque de fato o recurso, ele é bom, e não é pecado ter dinheiro não, viu gente? Mas muitas vezes, na nossa caminhada, nós podemos, infelizmente, confiarmos mais naquilo que Ele pode nos dar, do que naquilo que Deus pode prover. E aqui nós encontramos um grande perigo. Podemos desviar o nosso foco por causa deste elemento. E Deus, por misericórdia, Ele então te ensina, te orienta, para que você possa focar naquilo que de fato é importante, naquilo que é eterno. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus continue nos orientando, que possamos compreender cada vez mais os grandes planos que Deus tem reservado para cada um de nós, aqui nesse mundo sim, mas principalmente na eternidade. Amém?